Olá pessoal, estamos gravando esse vídeo para contar para vocês a nossa experiência, né, com o parto e tanto para que vocês saibam como que foi esse momento para a gente e também para o Gui, né? A gente até poderia começar assim: filho, vou te contar uma história, né? Mas para que depois ele possa também saber como que foi esse momento para ele, da chegada dele ao mundo, né? Bom, primeiro que a gente não esperava o Gui para o dia 8. A previsão do parto do Gui era dia 26 e ele antecipou alguns dias. No dia 7, né, eu fui em uma consulta com a médica e dentro dos exames que ela estava fazendo ali já acompanhando, né, as últimas semanas da gestação, ela perguntou: Joyce, você não tá sentindo nada, não? E aí ela contou que eu já tava com 4 centímetros de dilatação, mas eu não tava sentindo mesmo absolutamente nada. Eu e Pedro tinha algumas coisas para resolver naquele dia, então a gente aproveitou que tinha tirado o dia ali para consulta e fomos resolver isso no meio do caminho, digamos assim. Eu comecei a sentir um pouco mais de contração, falei com o Pedro: Pedro, acho melhor a gente ir embora para casa, sentindo umas contrações um pouco mais frequentes, mas ainda acho que não é nada alarmante, né? Sim. E eu até te perguntei, né, se você queria ir pro hospital direto, aí você falou: não, vamos embora pra casa, né? Isso era umas 4 da tarde. Umas 4, né? Umas 4 da tarde. Bom, e aí a gente ficou aqui em casa, cheguei em casa, até falei com ele, acho que um pouco de ansiedade pelo fato da médica ter falado que já tava com dilatação, mas tá tranquilo, assim, não tô sentindo dor. Acho que é aquelas contrações de treinamento mesmo, né? E a gente passou um dia mais quietinho, assistindo TV, descansando mesmo, tirando uns cochilos ali no final da tarde. E quando foi, acho que por volta de umas 10, 11 horas, eu já tinha dormido um pouco e eu perdi o sono, fiquei ali tranquila. A Dila, né, a madrinha do Gui, ela tinha me mandado uma oração do Bom Parto, de Nossa Senhora do Bom Parto. E aí eu falei assim: vou ler aqui a oração. Li, fiz um pouco de uma oração, conversei com o Gui, falei: filho, acho que foi só um pouco de ansiedade da mamãe, mas você estiver pronto para vir, pode vir, eu tô pronta para te receber. E aí eu dormi de novo, quando foi 1h40. 1h40? 50. Uma e tanta da madrugada, eu acordei com uma dor, uma contração muito forte. No primeiro momento, eu até achei que fosse só uma contração mesmo, assim, o início de uma contração. Falei com o Pedro, chamei o Pedro, né, amor, ele ficou um pouco grogue quando eu falei com ele: amor, tô sentindo dor. Ele deu um pulo da cama, foi me ajudar a levantar, e eu acho que eu dei o quê? Uns 3 passos. Uns 3 passos, a bolsa estourou. E aí a gente entendeu que, bom, a oração deu certo, Nossa Senhora do Bom Parto falou amém. O Gui falou: mas já que você falou que tá preparada, pode vir. E aí eu comecei a ter contrações um pouco mais fortes, mas ainda estava conseguindo respirar. Então vinha uma contração, ela parava, ainda estava respirando, só deu ali uma adrenalina. Quando vinha a contração, eu vi que elas estavam próximas, e aí a gente entendeu que não ia demorar muito, que não fazia sentido, né, a gente
contou com uma doula, né, durante o nosso processo de gestação. A Lara e a Júlia foram as doulas que nos acompanharam, né? A Lara era a doula que ia nos acompanhar no dia do parto, e aí a gente entrou em contato com ela, avisando que a bolsa tinha rompido e que ela poderia nos encontrar na maternidade, porque não faria sentido ela vir aqui para casa, porque o que eu queria era ir para o parto, para a maternidade com o trabalho de parto mais avançado possível. E eu já acordei entendendo que ele estava bem avançado. Como que a gente sabe disso? Não sei, o corpo da gente que sabe. A gente sabe que tá rápido e que não vai demorar, então eu entendi ali que era o momento de ir para a maternidade, né? Entramos em contato com a nossa família e fomos. Já na maternidade, meu Deus do céu, o que a Júlia e a Lara tinham conversado comigo, né, sobre os processos do parto, né, ou vamos dizer assim, as etapas do trabalho de parto, eu entendi como se eu tivesse tomado ocitocina, de tão frequente que eram as minhas contrações, e muito intensas, assim. Então, o que elas tinham dito que era normal era uma contração, tem um tempo ali entre outra, e que a Júlia, né, explicou assim, de uma maneira tão didática, assim, que da importância desse intervalo, né, entre as contrações, de descansar, recuperar energia. Nada disso aconteceu comigo, né? E eu já imaginava que eu ficaria introspectiva no meu processo de trabalho de parto, mas eu realmente fiquei não me toque, assim, não me toque, porque estava doendo muito e eu tinha a sensação que qualquer toque intensificava ainda mais as dores, assim, e as dores. E então, imagino não, né? Depois ele até contou que foi bem potente para ele, assim, né? Essa sensação de que não tinha nada que pudesse fazer, né? Eu acho que, assim, é uma sensação igual quando, né, quando a gente foi pro hospital, a gente já tava com tudo preparado, né? Tudo arrumado, tipo, uma ou 2 semanas antes, assim, quando o Gui deixou de ser prematuro, né? Quando tava chegando perto das 37 semanas, a gente já tinha organizado a bolsa. E quando a gente foi pro hospital, e chegamos lá, né? A gente fica na sala do pré-parto, lá no Sofia Feldman. A gente fica numa sala de pré-parto antes. E nessa sala, basicamente, né, somos nós dois até ir para a sala do parto mesmo, onde vem os outros profissionais e tal. Então, assim, muita gente olha e fala assim, ah, nossa, seu parto foi rápido, né? Porque, no fim das contas, durou 4 horas, né? De 1h50 até 6 da manhã, durou 4 horas. Mas é aquela coisa, né? Para a Joyce deve ter passado um tempo muito maior, né? Porque eram 4 horas muito intensas, né? Para mim foi um momento assim que eu ficava assim, o que eu faço aqui? Porque, né, ela não queria que fizesse massagem, né? Porque é isso, né? A fase das contrações ali é um momento em que é muito dolorido, e foi até engraçado, né? Que depois do Gui nascer, o pé da Joyce inchou um pouco e você foi no pronto atendimento e viu uma gestante em trabalho de parto, e foi até engraçado, né? Foi, ela não tava, né, ela tava ali fazendo a ficha dela, tava tendo contrações, e era muito interessante que ela tava comendo um salgado, então ela tinha uma contração, fazia ali, se contorcia toda de dor, e eu pensando, te entendo, amiga, e de repente ela voltava plena, comendo um salgado dela, conversando, subindo e descendo as escadas ali, enquanto ela aguardava o encaminhamento para a sala, provavelmente para o pré-parto também. E eu falei assim, gente, olha, talvez esse seja o que a Júlia tinha descrito ali pra gente, né? Porque o meu foi muito intenso, assim, muito, uma contração atrás da outra.
a sensação que eu tive era que tudo travou na minha garganta, minha voz, minha respiração, tudo estava preso aqui na garganta. Parecia que minha garganta estava desse tamanho e que nada passava por ela, assim, tudo travava aqui. Então eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar e a única coisa que eu pensava, assim, era, nossa, se eu tivesse um intervalo aqui para me puxar o ar, eu acho que o parto aconteceria, assim. E depois foi até o que eu tava falando com a Drinês, né, que foi a enfermeira Vou só dar obstetra. um pause no vídeo para continuar.